Bom, gente, a partir desse momento a gente está gravando isso, mesmo aquelas pessoas que queiram fazer perguntas a respeito do tema que a gente vai seguir. Eu quero informar que tudo que for dito aqui vai estar gravado nesse treinamento e depois eu vou disponibilizar para as pessoas que não tiveram oportunidade de participar, ok? Vamos em frente? Para as pessoas que não me conhecem ainda, eu sou Ricardo Souza, sou escritor, sou editor, sou publicitário, trabalhei mais de 40 anos usando texto desde da minha vida em agência de publicidade, como colunista de alguns jornais, como diretor de empresas de mídia, enfim, fazendo roteiro de treinamento, fazendo roteiro para anúncios comerciais, roteiros de curta-metragem, enfim. Eu não vou me prolongar muito, porque as pessoas que já me conhecem já sabem dessa minha história, desse meu histórico, mas como tem muita gente aqui que não me conhece ainda, estou fazendo uma breve apresentação. A minha vida inteira eu enchi a geladeira de casa e paguei as minhas contas usando o texto. Então, alguma coisa eu sei sobre escrita e sobre criatividade, né? Porque, como publicitário, eu tenho um poder de síntese muito grande, porque eu fui redator publicitário, fui diretor de criação de agências no Rio e em São Paulo, e tenho um livro publicado e tenho dezenas de obras publicadas digitalmente e também em papel físico, em blogs, em YouTube, em roteiros para vídeos de YouTube, enfim. Mesmo já coroa, eu costumo estar sempre ser contemporâneo, estar sempre acompanhando as coisas, as novas tendências, inclusive de criação. E participei de muitas antologias, participo, inclusive, já editei antologias que ficaram bem conhecidas, inclusive, dentro do estilo de literatura fantástica e de sobrenatural. Enfim, esse sou eu e eu estou aqui para facilitar a vocês a entrega de algumas informações que eu acho relevantes para que você possa construir um público leitor, ok? O que a gente vai ver nesse treinamento? Para quem você escreve, por que você escreve, como você divulga o seu trabalho, como você cria o seu público, né? Como criar o seu público, como manter o seu público, que é importante também, criando a sua persona e se comportando como escritor. Okay? Esses são os temas que a gente vai abordar aqui e eu peço a vocês que interajam também para que a gente possa enriquecer bastante o volume de informações durante esse nosso bate-papo. Para quem você escreve? Eu resolvi escrever algumas coisas aqui, antes da gente debater. Eu entendo o prazer de escrever quando você se apaixona por um tema que surge na sua cabeça e escrever uma necessidade que traz muito prazer. Eu tenho uma frase que eu uso quando me perguntam por que eu escrevo. Eu digo sempre que é a minha maior expressão de que estou vivo. E depois da minha morte, minhas histórias estarão eternizadas e serão mais conhecidas do que minha própria vida. Isso aí é o que me move a escrever. Porque a pior coisa que acontece comigo é quando surge uma oportunidade, uma ideia, um tema, uma coisa que me fascina e eu realmente não tiver a chance de transformar aquilo em um texto narrativo, nem que seja um curto conto. Vem aquela ignição, isso é que me dá maior prazer. Tá? E como eu sempre falo, eu escrevo porque eu espero um dia, depois que eu partir daqui, deixar um legado, deixar uma obra, mesmo que pequena, mesmo que reduzida, que fique imortalizada. É uma forma de você se imortalizar. Você se imortaliza através de filhos e através de livros. Né? Claro, de outras atitudes, de outras obras de arte também. Eu digo sempre que literatura é arte. Né?
e você, através da sua arte, você se imortaliza. E, normalmente, a lembrança pela sua arte é muito maior do que aquilo que você viveu pessoalmente, né? Então, o prazer de escrever, o que me move a escrever é exatamente isso. Dentro ainda do tema de para quem você escreve, vem o impulso de escrever. O que me impulsiona, no meu caso, o que me impulsiona a escrever é o medo. Mas que tipo de medo? É o medo de eu deixar de lado o que pode ser uma grande história. Então, antes que essa história fuja, antes que essa ideia fuja, eu escrevo. Então, esse medo de perder aquela grande chance é a mesma coisa quando você sonha. Você acorda de manhã e fala, caramba, que sonho incrível que eu tive, que bárbaro, vou escrever alguma coisa. Então, você tem uma ideia no meio da noite, puta, que história bárbara, eu vou escrever sobre isso. Aí você vai para o banheiro, escova o dente, lava o rosto, toma um café, daqui a pouco você fala assim, cacete, que história é essa? Esqueci. Ou então você tem uma vaga lembrança da história e aquilo se vai como pensamento, vai embora, se perde. Então, a mim, Ricardo, o que me impulsiona, uma das coisas que me impulsiona a escrever é o medo de perder as grandes oportunidades de desenvolver um bom texto. Um dos outros itens é a satisfação de atender um público que espera já pelos meus textos. Quando você já tem um público formado, né, ou em formação, essas pessoas esperam que você publique sempre alguma coisa nova. Se elas gostam do seu texto, elas vão estar sempre na expectativa de ver alguma coisa nova. Tá? Então, é o que eu falo, nada é tão estimulante do que ter um público que gosta das suas histórias e que aguarda seus novos textos. Eu tenho a satisfação de escrever para o meu público da mesma maneira que a minha mãe fazia seus bolos e doces maravilhosos para a família. É verdade. A mãe da gente tem muito isso, né? Mãe, avó, vai para a cozinha, eu vou fazer um bolo para meus netos, ou meus filhos, que eu sei que eles adoram isso. E você tem sempre a expectativa de ir na casa da avó, ou na casa dos pais, comer aquela coisa gostosa que só eles sabem fazer. Então, a mesma coisa acontece com a gente. A gente tem um público cujo texto agradou esse público, eles vão estar sempre esperando que você produza mais textos, porque eles vão estar esperando isso, e isso dá um prazer enorme a você, enquanto escritor, de produzir esse texto para as pessoas se satisfazerem com o que você escreveu. E isso dá uma troca de energia de duas vias que é fantástica. Quais são as motivações, as suas motivações? É uma pergunta que você deve sempre fazer a você mesmo. As motivações, elas são inúmeras e elas são variadas e mudam de escritor para escritor. Muitos sentem-se motivados por familiares e amigos, tipo assim, meu marido, minha esposa, eles gostam do meu texto, acham que eu tenho que escrever, meus amigos, eles acham que eu tenho que escrever e tal. Mas as motivações, elas podem ser também de uma outra forma. Você tem a motivação como uma forma de expressão, uma forma de você incomodar, ou uma forma de você opinar sobre um determinado tema, ou você também expor a sua visão do mundo, ou você impressionar, incomodar de novo, né? Você está sempre incomodando as pessoas, emocionar as pessoas, assustar, divertir, intrigar, excitar. Essas são as motivações. É você interagir com outro ser humano, provocar nele alguma emoção, alguma reação. Quando você bota um texto que não é direcionado para um público que exatamente curte aquilo que você escreve, ele vai ler e não vai sentir absolutamente nada. Não vai falar, não gosto disso, esse tipo de literatura eu não gosto. Você não pode forçar as pessoas a gostarem daquilo que você escreve. Mas no momento em que você encontra seu público, quando você consegue que esse público tenha reações emocionais com aquilo que você escreve, essa é uma das grandes motivações do escritor, né? E a motivação principal é aquela necessidade incontrolável de se contar histórias.
O escritor ele tem essa loucura de ser um contador impulsivo de histórias. O cara é compulsivo, na verdade, não só impulsivo, é compulsivo. Você tem aquela compulsão de contar histórias o tempo todo. E o que você provoca ou pretende provocar no leitor? Uma história só alcança, como eu acabei de falar, uma história só alcança seus objetivos quando ela contribui de alguma forma com a vida do leitor, do seu leitor. Seja incomodando, fazendo com que ele perceba os outros pontos de vista, ou até mesmo quando escrevemos por puro entretenimento, precisamos fazer o leitor pensar, conhecer e, dentro do possível, não esquecer daquilo que ele leu. Gente, o texto que a gente produz ele tem que ter momentos de grande intensidade emocional, porque só assim você faz com que o teu leitor não esqueça jamais do seu texto. Nem que ele, no final de uns anos, ele não lembre exatamente sobre o que é o seu livro, mas ele vai lembrar de uma cena, ele vai lembrar do nome de um personagem forte que impactou ele. Né? Quando lemos uma história, vemos um filme ou assistimos uma peça de teatro que nos prende até o fim, certamente alguma coisa vai contribuir com a nossa vida. Mesmo que a gente não perceba, a gente é formado de pedacinhos de experiências. E quando você lê, você também vive essas experiências. Quando você vê um filme que te emociona, lê um livro que te emociona, assiste uma peça de teatro que te emociona, isso constrói a tua vida, constrói você, porque você vive desse conhecimento, dessa percepção emocional que você assiste a todo momento. Até sair nas ruas, você está sempre em construção. Nós estamos sempre em construção. A gente vai morrer em construção. E o que constrói a gente? A convivência, é a arte, são os dramas, são as crises e aquilo que nos emociona. Isso é que constrói a gente. Né? Mesmo que a gente não se dê conta disso. Lembre sempre de escrever seus textos, lembre sempre disso que a gente acabou de falar, quando for escrever seus textos, pois eles sempre farão a vida, parte da vida de quem ler os nossos textos. Tá? Qual legado que você pretende deixar para as próximas gerações? Gente, legado é uma coisa muito interessante. Né? Tem gente que quer escrever para deixar um legado de contribuição para o mundo, para viver um mundo melhor, enfim. Tem gente que quer escrever, mas não pensa em legado. Né? Mas, ao mesmo tempo, se tudo aquilo que a gente escreve, direcionado a um público, se a gente está preocupado com esse público, se a gente está preocupado em ser alimentado por ele e alimentá-lo também com os nossos textos, né? Para que a gente possa, até comercialmente, ter sucesso, né? No momento que você tem um público que pode comprar a sua arte, isso é muito, muito interessante, a gente não deve ter nenhum, assim, não deve ser despretensioso demais. A gente tem que ter uma preocupação de levar para esse público alguma emoção, porque no momento em que você vai emocionar esse público, você vai amplificar esse público e você vai cativar esse público. E, como eu falei, ele vai estar sempre interagindo com você, sempre esperando de você alguma coisa. Então, esse legado que você deve pensar, mesmo que você não queira deixar uma menção, uma mensagem de vamos construir um mundo melhor, uma coisa altruísta, não, mesmo que seja um romance policial tipo Tarantino, com sangue para todo lado, mas você está contribuindo de alguma forma. Você está entretendo, você está divertindo, você está incomodando, você está fazendo as pessoas pensarem. Então, qual o legado que você pretende deixar para as próximas gerações? Né? É o que eu digo aqui, que essa é uma questão que deve ser levada em conta mesmo para aqueles que escrevem descompromissadamente. Uns poucos se importam em deixar alguma mensagem, mesmo que nas entrelinhas, para as próximas gerações. Outros escritores já pensam em deixar uma contribuição artística ou de aprendizado. Outros ainda pensam em deixar suas histórias eternizadas em livro,
para que suas memórias permaneçam vivas e ainda continuem a provocar seus futuros leitores de alguma maneira. Como você quer ser lembrado depois que você morrer? Eu quero ser lembrado como... Você quer ser lembrado, aliás, você quer ser lembrado como aquele pai, mãe, avô, antepassado que apenas como um item lá na sua árvore genealógica, quer dizer, daqui o seu bisneto, o seu tataraneto, quando for construir a árvore genealógica, vai olhar lá. Ah, isso aqui é a vovó fulano, isso aqui é bisavô fulano, isso aqui é meu tataravô Ricardo. O que ele fez? O que ele é? O que ele deixou? Nada, está lá. É só uma frutinha murcha na árvore genealógica. Ou você quer deixar a sua marca como em forma literária, arte literária? Não é muito mais legal? Você já não está mais aqui, mas no futuro, quando falarem assim, a bisavó era escritora, ela deixou alguns livros, eu tenho lá uns livros na estante, você quer ler? Cara, isso aí é fantástico. Não é só a fotografia, não é que agora a fotografia é digital, o vídeo da pessoa, você vai ter uma obra que a pessoa escreveu. Né? Então, como é que você quer ser lembrado? E como é que o público que você construiu pode transmitir o seu legado, a sua lembrança, né? Através de um bom texto, através da literatura. Tá? A nossa arte é uma arte incrível, uma arte fantástica, e, incrivelmente, a gente tem mais e mais escritores surgindo no mundo inteiro. Porque a gente, quando fala em escritor, a gente pensa em livro, mas basta você ter textos publicados num blog, ou você ter textos publicados em alguma outra plataforma, né? Você é escritor. Você é escritor. Se você faz produção textual, você é escritor. Depende de você só escolher o seu estilo e só escolher qual é o suporte onde você vai botar seu texto. Ok? Como você divulga? Isso a gente agora vai começar a entrar no tema mesmo do nosso bate-papo, né? Depois de prontos, o que você faz com seus textos? Você se preocupa em conhecer seu público? Você se preocupa em ser acessível ao seu público? Você tem vergonha ou medo do que seu público pode achar dos seus textos? Gente, eu conheço muita gente, e eu tenho até clientes, né, e falam que produzem textos, mas deixam todos eles dentro da gaveta, sem fazer nada mais com os textos. Aí, por que você não faz isso? Porque eu tenho vergonha. Porque eu não consigo ser acessível ao meu público, eu não conheço o meu público, eu não sei como é que eu faço para publicar meus livros. Gente, existem tantas formas da gente começar a construir nosso público. Se a gente não conseguir responder a essas perguntas, a gente nunca vai ter um público leitor, porque a gente não vai sair do quadrado, não vai sair da casinha, entendeu? Ou não vai sair do armário, vamos fazer uma analogia, né? A gente não vai sair do armário, vai ficar produzindo, você tem que mostrar isso de alguma forma. E a forma mais coerente é quando você conhece o seu público, e quando você se torna acessível a esse público, e quando você não tem vergonha de se mostrar para o seu público. E você tem que descobrir onde é que está esse público. Como você faz para descobrir onde está esse público? E como você faz para que sua obra chegue até seu público? Isso é uma coisa que a gente vai abordar aqui, que a gente já está falando sobre esse assunto. E, por exemplo, você não consegue produzir, não consegue ainda publicar um livro físico, mesmo com todas as facilidades que a gente tem hoje em dia. A gente tem plataformas de autopublicação, ou se você tem grana, você paga uma editora para publicar seu livro, mas mesmo assim, se você não conhecer seu público, seu livro vai estar lá publicado, você gastou uma grana, ou então se você fez por autopublicação, ou se você fez o seu e-book, você vai ter ele ali, não vai ter ninguém lendo. E não basta você entregar para parente, amigo, gente do trabalho,
se eles não são teu público, não vai acontecer nada. Vai continuar sem acontecer nada. Você tem que encontrar seu público. Como que a gente vai encontrar esse público? Como que a gente vai interagir com esse público? Como que a gente vai manter esse público? Antes da gente criar o nosso público, a gente tem que conhecer o nosso estilo. Isso é fundamental, gente. O primeiro passo é saber sobre o que você escreve. Eu escrevo sobre um monte de coisa. Ok, então você tem que trabalhar vários públicos. Não, eu gosto de fazer romance romântico, eu gosto de fazer romance policial, eu gosto de escrever sobre mistério. Eu gosto de escrever fantasias, eu gosto de escrever distopias, eu gosto de escrever sci-fi, eu gosto de escrever sobrenatural, eu gosto de escrever horror. Você tem que conhecer primeiro o seu estilo. Tá? E aí você vai começar a buscar pessoas que curtem esse estilo. Né? E uma sugestão que eu dou para quem está começando agora é você buscar nas redes sociais. Isso é a coisa mais fácil hoje em dia. Não é você procurar sair na rua batendo de porta em porta, ou então botar um anúncio perdido em algum lugar, ou frequentar um café literário e falar: eu sou escritor de sci-fi, você gosta de sci-fi? Não, ele vai ter gente de todo jeito. Então, como é que você vai descobrir? Hoje a gente tem uma ferramenta chamada Audience Insights, que é do Facebook. Deixa eu ver se eu consigo entrar na Audience Insights. Deixa eu fechar aqui. Apareceu minha cara horrorosa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um instantinho. Eu vou fechar aqui só para ver Audience Insights. Eu não sei se vocês conhecem o Audience Insights. Ok, tá aqui, essa aqui é a minha página de Audience Insights. Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aqui, olha, essa é a minha página aqui do Audience Insights. Depois eu passo o link para vocês pelo grupo. Nesse Audience Insights, vocês vão ver aqui, olha, quando você vai fazer uma publicidade dentro do Face, também serve para Instagram, essa ferramenta aqui é fundamental para você determinar seu público. Só que mesmo que você não queira publicar, não queira gastar dinheiro com anúncio do seu livro, aqui você consegue encontrar o seu nicho. Então, você tem que vir aqui, olha, país, está aqui Brasil, tá? Vão aparecer vários aqui, se eu fechar aqui, olha. Tá? Venho aqui, escrevo Brasil. Ok? E aqui você vai nichar as pessoas. Você tem aqui idade, gênero, para que público você está escrevendo? Está escrevendo para adolescentes? Está escrevendo para senhoras? Está escrevendo para homens? Está escrevendo para mulheres? E você vem aqui, você já estabelece a faixa etária que você percebe que seja para o público que você escreve. Aí você tem gênero, todos, homens, mulheres, você escolhe. Você tem aqui os interesses, as conexões, tá? Aí você vem aqui, interesses, pessoas conectadas a minha página, não, a um lugar. Aí você vai escolher aqui, por exemplo, interesse. Então, você escreve romance. Tá? Romance. Aí você tem aqui, gente, olha, romance, filmes de romance. Isso aqui são grupos de pessoas que curtem esse tipo de coisa. E nesse grupo de pessoas, você vai encontrar também, aqui, você vai pegar como referência para grupos do Facebook que tenham esses nomes. E você, com a sua conta, você vai entrar nesses grupos. Você vai participar desse grupo, vai pedir para participar desses grupos. E lá nesses grupos, você vai começar a divulgar o seu trabalho. Vai começar
Tem grupos que você pode, tem grupos que você tem que pedir autorização, tem que pedir permissão, mas, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de começar a gerar conteúdos para o grupo que não sejam tão incisivos no fato de você estar divulgando uma obra que você publicou, ou do seu trabalho literário. Você bota pílulas de texto, bota pensamentos, e as pessoas vão começar a prestar atenção em você. E elas vão começar a adicionar você como amigo, a página que você criar como escritor. Vão começar a adicionar você, a sua página. E aí sim você vai começar a ter contato com essas pessoas. Dá um trabalho terrível quando você faz isso, que a gente chama organicamente, que é quando você tem que estar sempre mandando mensagem. Mandar uma mensagem para a pessoa do grupo, clique em cima da pessoa que faz parte do grupo, vai lá na página do grupo, quem é que faz parte do grupo? Fulano. Clique em cima de fulano e pega lá um copia e cola uma mensagenzinha, abre a mensagem, manda a mensagem. Você já viu? Eu sei que você gosta desse estilo, eu tô com um trabalho legal agora, pimba, bota o link do teu trabalho. Dá um trabalho mortal isso, cansativo pra caramba. Mas se você não tem grana para investir em publicidade, é uma forma que funciona. Você tem que interagir com o público, você tem que ir lá buscar o teu público. Há um tempo atrás, você tinha as editoras que se tocavam com isso, botavam assessores de imprensa, fazia entrevistas, chamava para... Mas isso acontece com gente grande que interessa as editoras. Para escritores iniciantes, esse tipo de coisa não existe mais. As editoras não estão nem mais interessadas se você não tem um grande público. Você, hoje em dia, tem que conquistar um público, e esse público passa a ser o teu tesouro. E com esse público, quando você tem um público de seguidores do teu trabalho, da tua obra, aí sim você pode chegar para uma editora e falar, olha, eu tenho essa obra aqui, essa obra está sendo muito bem reconhecida por esse público aqui, olha, milhares e milhares e milhares de pessoas que seguem meu trabalho. Aí já interessa comercialmente as editoras. Ok? Faz sentido para vocês, gente? Deixa eu sair aqui dessa página. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Depois a gente vai abrir o bate-papo. Ok? Eu sou curioso, eu queria saber quantas pessoas tem no grupo agora. Vamos lá. Bom, a gente falou aqui do Audience Insights, né? E criando a curiosidade nas tribos pertinentes ao seu trabalho. Eu chamo muito nicho de tribo, né? Porque, na verdade, quando você estuda marketing, você fala muito das tribos, né? E a segmentação, hoje em dia, no mundo, está cada vez pior. Eu pude observar essa segmentação durante a minha carreira toda profissional como publicitário. A gente tinha as bancas de jornal, quando não existia internet, banca de jornal era o grande Google, né? Era biblioteca e banca de jornal. Então, as bancas de jornal, elas começaram a gente tinha revista Manchete, Cruzeiro, depois Fatos e Fotos, mas todas elas eram uma miscelânea. Aí, aos poucos, você vai vendo, vocês não, a maioria aqui é muito jovem, mas aos poucos as revistas começaram a segmentar, chegaram numa estratificação de segmentação tão grande que você não tinha mais uma revista genérica. Você chegava lá, eu quero uma revista que trate de musculação para homens, eu quero uma revista que trate de automóveis off-road, eu quero uma... Gente, a segmentação chegou a um ponto impressionante. E essas segmentações, elas criaram tribos, né? E isso acontece também com literatura. Você tem grupos no Facebook que são verdadeiras tribos, que consomem basicamente o mesmo tipo de, vamos botar aqui entre aspas, de linguagem ou de cultura, né? Claro que não invalida a pessoa participar de várias tribos, isso não é problema nenhum. Você pode trafegar em várias tribos, né? Eu posso ser motociclista, ter uma tribo de motociclistas, mas eu posso também participar de um grupo de músicos que tocam música de câmara. E aí? São tribos, mas você tem que saber qual é a tribo que é pertinente ao seu estilo literário.
E o Audience Insights ajuda muito nisso, né? E você tem que começar a alimentar esse nicho, essa tribo que você descobriu, com pequenos textos e pensamentos pertinentes aos seus textos. Tá? Você tem que estar sempre ali, colocando aquelas pílulas para você chamar a atenção. Porque se você entrar com o pé em cima, vão te botar para fora. Você não pode entrar já divulgando, já rasgando, mostrando que você escreve, que você tem livro publicado, compre meu livro. Não façam nunca isso. Vão participando, vão envolvendo as pessoas naquilo. Porra, a gente é escritor, a gente sabe como envolver pessoas. Então, vamos envolver as pessoas dos nichos também, desses grupos, para que a gente possa chamar a atenção de alguma maneira. E assim a gente vai construindo o nosso público. Como eu acabei de falar, a interação. Como é que a gente mantém esse público? Você tem que interagir com esse público. Só que quando você tem que interagir com o público, você tem que saber essa linguagem desse público também. Né? Você tem que ser um pouquinho diferente. Porque você tem que ter a mesma linguagem, mas, ao mesmo tempo, você tem que ser uma pessoa que desperte certa curiosidade desse nicho. Né? As coisas que você publica, elas têm que puxar a curiosidade desse nicho, porque senão você vai ser mais um só. Você tem que atrair as pessoas para a sua página. Você tem que captar essas pessoas para a sua página. E você não consegue fazer isso de forma agressiva. Você tem que fazer isso de forma tranquila, de convencimento e de falar e de dar para essas pessoas aquilo que elas curtem, ok? Uma outra forma de você manter seu público e até mesmo você interagir com esse público é você buscar especialistas em resenhas, blogueiros e youtubers, que eu chamo de booktubers. Muitos aqui conhecem, eu acho que tem pessoas no grupo também que têm blogs. O Dudu Saavedra tem blog, tem um blog que entrevista escritores. Mas você também tem pessoas que são muito nichadas dentro do YouTube e dentro dos blogs. Você tem que buscar essas pessoas, tentar fazer enviar livro, bater papo com essas pessoas, se colocar à disposição delas, tá? Para que você possa também interagir com eles e eles possam divulgar o seu trabalho também. Nem que seja um pouquinho, mas já é uma grande vantagem. Uma ideia também é você contactar revistas sobre literatura. Tem revistas literárias, tanto física quanto revistas literárias online. É contactar essas pessoas. Tem algumas revistas que cobram, mas cobram baratinho, é um fizinho pequeno. Você, como é que eu faço para pagar para fazer uma coluninha? Procura participar de revistas. Procura revistas se o teu nicho tem alguma publicação que seja muito pertinente a esse nicho. Entre em contato com a assessoria ou com a editoria dessa publicação. E aí você começa a mandar coisas para lá. Tem uma hora que eles podem se interessar pelo seu trabalho e te chamar para uma entrevista. E aí você já vai construindo mais o teu público, você já vai conquistando mais gente para o teu público, mais conhecimento para você. Fundamental você criar uma fanpage no Facebook, ter sua página no Instagram e você fazer um canal no YouTube. E o canal no YouTube, eu já não digo que seja fundamental. É interessante se você for uma pessoa que tenha assim, a facilidade de lidar com a câmera. Nem todo mundo consegue ter essa facilidade. Mas é importantíssimo você ter uma página no Face e uma página no Instagram, onde você possa alimentar essas páginas com textos, com sua produção textual. E você tem que ter consistência e frequência. Você gerar conteúdo para as suas páginas de Facebook, de Instagram, postando pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Você tem que estar sempre sendo lembrado. As pessoas curtem, clicam. Aí você vai no Instagram, uma coisa que funciona muito legal, que são as hashtags. As hashtags são fantásticas. Você escreve romance, você faz uma publicação sobre romance, coloca lá romances como hashtag. Ou
ou qualquer coisa ligada àquilo que você escreveu, tipo, se no teu romance tem uma separação, aí você bota lá hashtag casais separados, ou mulheres, não sei o quê, entendeu? Você tem que ter a criatividade, da mesma forma que você tem que ter uma puta criatividade para escrever seu texto, você tem que ter uma puta criatividade para criar as hashtags, para que o seu post possa aparecer em diversos lugares e essas pessoas se interessarem pelo que você escreveu e adicionarem você, começarem a te seguir. Tá? E uma outra coisa é você participar de antologias. Gente, editais de antologia você encontra a todo momento. É só buscar na internet, dá um Google lá, editais de antologia, vão aparecer várias que já foram, várias que já estão sendo e várias que virão, e procura saber mais informações sobre os editais de antologia e começa a mandar material, manda material, produz material. Eu comecei assim, depois do meu livro, comecei a mandar coisas para antologias e eu comecei a participar de tantas que agora eu sou até convidado para as antologias de editoras que estão selecionando textos, como que me usassem de âncora para poder chamar outras pessoas que vão participar dessa antologia de uma seleção. Existem antologias que são pagas, existem antologias que são gratuitas. E as antologias pagas que a gente vê algumas editoras fazendo, na verdade, elas cobram o livro que você... você participa, você paga e você vai ter 2 livros, vai ter 2 exemplares, vai ter 5 exemplares. É uma forma deles terem mais conteúdo, deles ganharem uma grana para eles também, e normalmente partem daquele princípio de que você publicou uma obra sua numa antologia, você não vai querer só 1 ou 2 livros, você vai querer 10 livros. Aí você vai comprar, aí você vai falar para os teus amigos, teus parentes, teu público, que você está participando da antologia tal, e aí eles vão lá no site da editora, ou seja lá onde for, e vão comprar mais exemplares. Então, interessa as antologias colocarem você ou de forma gratuita ou te exigindo pouco investimento, investimento correspondente a 2 ou 3 livros, entendeu? Eu acho que é importantíssimo você participar de antologias também. Mesmo porque é uma oportunidade incrível de você já ser um escritor publicado em livro físico. Se é tão difícil a gente publicar o próprio livro, participar de antologia, você já pode falar assim, não, eu tenho o livro, eu sou um escritor publicado. E tem outras plataformas que também facilitam muito isso, né? Você tem a plataforma do Clube dos Autores, você tem a Amazon, né, que você pode colocar tanto o e-book como também fazer o livro físico pela Amazon, né? Você pode ter essa opção também, que é uma produção on demand. A pessoa paga por aquela obra, a Amazon vai, imprime aquele livro, só um livro só, e manda para a casa da pessoa. Entendeu? É uma forma também de você, sem custo ou com pouquíssimo custo, você ter suas obras publicadas. Esse é um tema, gente, que a persona, que é um tema que até eu tenho um momento junto com os meus clientes, eu tenho uma sessão inteira que fala sobre isso, que eu considero uma coisa muito importante, muito importante. Muita gente é controverso, tá? É controverso, mas eu acho importante. Como separar o escritor da pessoa? As pessoas falam assim: o Ricardo está maluco. Como é que vai separar o escritor do eu escritor? Gente, é muito legal quando você consegue ter essa desconexão enquanto você começa a produzir o seu texto, você encarnar uma persona escritor. Porque nesse momento você consegue se libertar de uma série de bloqueios que você, vamos dizer, o Ricardo tem, uma série de preconceitos, uma série de censuras, uma série de... Se eu encarno uma pessoa que não tem nada disso, eu passo a ter uma liberdade muito maior de produção
e não me deixo contaminar pelas coisas do meu dia a dia, tá? Pelos meus problemas, os meus medos, os meus traumas, os minhas... Enfim, você se liberta, você fala, agora eu encarnei um escritor tal. Eu mesmo tenho uma persona que é o Paul Richard Hugo. O Paul Richard Hugo é um cara que ele é muito diferente de mim, né? Eu sou uma pessoa, enquanto eu sou Paul Richard Hugo, eu sou outra pessoa. Eu encarno esse personagem. Encarnando essa persona, eu me livro de uma série de coisas que o Ricardo tem. E aí eu tenho uma produção muito mais solta, muito mais liberada, tá? Então, às vezes, você percebe que muitos escritores usam codinomes ou então usam os chamados heterônimos, né, como tinha o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, todo mundo conhece 2, 3 heterônimos de Fernando Pessoa, mas, na verdade, ele tinha mais de 20 nomes diferentes. Para cada estilo que ele escrevia, para cada tipo de texto que ele escrevia, ele usava um autor diferente, que é uma forma de você criar dentro de um estilo, de um personagem que você criou para fazer aquele texto. Tá? Por exemplo, se você quiser fazer um texto completamente alucinado de um escritor que faça um texto completamente louco, né? Não vai ser o Ricardo que vai escrever, vai ser um escritor louco que vai escrever. Então, cria esse escritor louco, cria esse personagem, encarna esse personagem e viaja. Eu sempre digo para os meus clientes que você, quando cria a sua persona, é a mesma coisa quando um ator faz um personagem no teatro, no cinema, na televisão. Tá? Ele recebe um texto e ele, a partir daquele momento, ele tem que interpretar um papel. E se ele não tiver encarnado aquele personagem, o papel que ele vai interpretar vai ser terrível. A mesma coisa quando a gente cria um texto. Se naquele momento você não se libertar de alguma maneira, de alguma forma, não tiver uma desconexão de você mesmo e projetar a uma persona, a um personagem, a tarefa de escrever, quando você faz isso, você facilita todas as coisas. E é um exercício muito curioso, porque isso começa a contaminar você e você começa a se relacionar com o seu público com aquela persona. Porque o público está querendo que você tenha a linguagem da tribo deles. E se você escreve alguma coisa sem ser participante daquela tribo, pelo menos a sua persona tem que ser participante daquela tribo. Fez sentido para vocês? Deu para entender o que eu quero dizer? Você tem que ser atraente e curioso e notório para o seu público, né? Mesmo que não seja você. Se você vai escrever sobre dramas familiares, mas a sua família é legal, é tranquila, quando você encarna um personagem e escreve sobre drama familiar, você vai estar falando com pessoas que sofrem drama familiar e muitas vezes têm inveja de famílias bacanas que existem. E se sua família é bacana, vai falar assim, que diabos esse cara está falando, escrevendo sobre drama familiar, se ele é a pessoa menos indicada, que ele tem uma família perfeita. Aí eu vou falar assim, bom, se você está escrevendo uma grande ficção sobre drama familiar, você tem que ser um cara dramático também, né? Enquanto você escreve. Fica mais fácil do teu público te compreender. Entendeu? Eu estou sendo aqui exagerado, tá? Estou sendo exagerado para vocês absorverem alguma coisa, mas a persona funciona de maneira muito eficiente para te libertar de uma série de coisas no momento em que você vai produzir e no momento em que você vai entrar em contato com as tribos da qual aquele texto que você produziu faz parte. Tá? Para aquele público que você produziu aquele texto, é importante você ter uma persona. Ok?
Outra coisa, quando você vai para um lançamento, você tem que se comportar de uma outra forma, diferente do que muitas vezes eu vejo. Às vezes eu vejo pessoas que vão para o seu primeiro lançamento e elas se portam como criança que está fazendo aniversário, né? As pessoas não esperam isso de você. Os seus leitores não esperam que você esteja fazendo um lançamento e que você esteja com uma felicidade radiante, pulando, pulando, como se fosse uma festa de aniversário. Eles querem encontrar ali cara ou a cara, né? A pessoa que ele espera, que ele tem expectativa, né? Que ele tem uma expectativa de encontrar. Ele não quer encontrar um Ricardo pulando igual pipoca, porque está fazendo mais um lançamento do livro. Ele quer encontrar um Paul Richard, no caso, lançando mais um livro e agindo como Paul Richard, né? Interpretando um papel da sua persona naquele momento. Ok? Então, quando você faz isso, você atende a expectativa do teu público. Se você agir de uma outra forma, você quebra a fantasia que o público faz de você. Porque quando ela está lendo tua obra, ela não sabe nem, a menos que tenha uma fotinha no livro, lá uma foto com o teu rosto, ou então ela vá nas redes sociais para saber quem você é, não faz uma ideia da tua vida. E tem uma expectativa em cima da obra que você está escrevendo. E se você agir diferente dessa expectativa, no momento em que você tem um contato pessoal com o seu público, você pode quebrar muito da fantasia que a pessoa fez, do que o seu leitor fez de você. Então, você tem que agir dentro do possível, dentro daquilo que teu público espera de você. Estou sendo claro? Porque se for diferente, você vai quebrar a fantasia que teu público faz de você. Ok? Quando você dá entrevista para algum órgão de imprensa ou para uma revista, você ali naquele momento, você está sendo a incorporação da sua persona. Tá? Você não pode mostrar coisas que nenhum tipo de deslumbramento, nenhum tipo de coisa que fuja à expectativa que o teu leitor tem de você, de quem produziu aquilo. É a mesma coisa. Você tem que saber quais as expectativas que seu público quer que você atenda, né? Como eu digo aqui, quais as expectativas que de seu público que você deve atender. Você tem que perceber o que o público espera de você, não só da sua obra, mas de você mesmo. Porque se você quebrar isso, você pode perder seu público, pode perder nem que seja parte dele. Eu gostei do cara, mas o cara, não era aquilo que eu imaginava. Aí você já vão continuar até ler alguma coisa sua, mas já vão perder um pouco do encanto. Quando você cria uma persona, você está dando conteúdo, você está dando veracidade àquilo que você escreve. Vê, gente. Bom, e você, que está aí do lado ouvindo eu falar sem parar, a gente já vai abrir aqui para a gente debater. Você sabe como criar a sua persona como escritor? E, além disso, vocês sabem como superar dores, bloqueios, insegurança. Essas coisas todas são muito provadas nessa técnica, né? Você tem dificuldade de levar adiante carreira sólida como escritor reconhecido, com um público fiel que anseia por seus novos livros e histórias. A gente aqui no grupo tem alguns escritores que escolheram fazer um caminho rápido, sólido e eficiente para transformar suas vidas. Tá? Mas tem gente no grupo também que ainda não sabe ou desconhece como, e por isso que a gente está aqui agora debatendo. Eu vou sair da tela e vou abrir aqui para questões, para questionamentos, para bate-papo. A Bruna ainda está aí, não está, Bruna?
E a Bruna vai me ajudar porque ela é minha assistente de assuntos tecnológicos. Não estou conseguindo tirar o teu mute. Ah, Tô tirei. aqui. Aí, consegui. Deixa eu tirar aqui a Edna também. Legal, Edna, você está aqui, bacana. Deixa eu tirar aqui, abrir teu microfone. Bruna, teu microfone fechou de novo. Isso, aí. Pronto, abri. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui da Edna. Não consegui, que coisa louca. Peraí, gente. Eu É que clico em... talvez eu esteja habilitando Pronto, consegui. no celular dela também. Jaqueline está aqui. Jaqueline hoje teve sessão, né, Jaqueline? Oiê. Tá Oiê. dos Estados Unidos, bacana, Thales, está aqui com a gente. Legal, gostei. Thales está com seu microfone solto aí, liberado. Mônica, bacana, Mônica está aqui, legal, Bárbara. Mônica, grande escritora. Bacana. Deixa eu tentar aqui, Mônica, só uma tragédia para tirar esse mute aqui. Leonan lá de cima. Leonan é da... Eu esqueci, Leonan é do Piauí, não sei. A Cristina não sei. Deixa eu ver aqui. A Mônica, não consegui liberar teu microfone. Talvez a Mônica esteja sem microfone. Vamos ver a Rosana. Rosana que não tem fotinho, mas eu consegui liberar o microfone da Rosana. A Mônica não consigo liberar. O Thales está sem microfone de novo. Thales, o que houve com o microfone? A gente tem 10 participantes no momento. Se alguém já quiser começar a fazer perguntas, gente, vão fazendo. Eu não tenho pergunta. Eu estou ouvindo aqui vocês, tá? Deixa eu tentar liberar aqui Tem um monte de dúvidas. a Mônica. Não estou conseguindo liberar o microfone da Mônica. A gente está com 10 participantes. A Bruna falou que está trabalhando, mas está na escuta. Sim. Aqui, a Jaqueline está falando uma coisa super legal, né? Aqui, faz mapa astral de cada pessoa. Bom, eu tentei fazer isso da minha persona, é muito complexo. Parece que Ai, acabei. Fernando Pessoa, ele era um puta astrólogo, assim, que. Sim, ele faz. Ele chegou até a refazer o mapa astral do Aleister Crowell. Tá, Aquele que tinha uns livros bem interessantes. Eu queria fazer da minha persona, mas eu desisti porque tem que ser astrólogo para fazer isso. Eu queria que você até contasse para o pessoal que está participando como é que foi o processo de você montar. Gente, a Jaqueline já fez a persona dela, inclusive é Bárbara a persona dela. Posso? Pode. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Ela hoje me mandou. Então, o nome da minha persona é Alexandrita Levartes, né? Vou botar aqui, olha a Alexandrita aqui, olha. Eu sou fotógrafa, né? Então, tipo, a primeira coisa que imaginei é o visual da persona. Enfim. A Jaqueline, ela faz o método Escritores de Sucesso comigo e, infelizmente, faltam só 2 sessões, na verdade 3, né? Como eu falei hoje, na verdade 3 sessões para terminar o programa com ela e a gente, na penúltima sessão, a gente trabalhou a persona, que é a gente acabou de conversar aqui, né? E, caramba, ela criou uma persona fantástica. Ela já está começando a fazer as suas redes sociais, já começar a contactar os seus nichos, enfim, e desenvolver essa persona, que é uma ferramenta muito legal de você começar a ter mais contato com o teu público, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Vamos lá, vamos perguntar. Eu faria. Vou fazer pelo microfone, ou se quiser que eu abra a câmera também para todo mundo ver, a gente abre a câmera.
Oi, Carmen, está aqui. Carmen, olha, a Carmen tem um texto fantástico. Gabriel. Vamos ver, conhecer ela. Vou arranjar público para você, Carmen. Não tem muito esse negócio de criar uma personagem, assim, é meio complicado, né? Eu até tenho um monte de texto publicado com nome falso, mas assim, você transformar aquela pessoa em você, acho que é meio complicado. Ou então se desvincular, né, nela, né? Não, eu acho o seguinte, quando você... foi o que eu falei, eu pontuei ali, que é um... 000. O que eu falo é de uma forma exagerada, tá? Mas que no momento que você vai produzir, quando você produz alguma coisa que você tem aquele impulso de produzir, mas que faz parte de um nicho muito específico, você tem que praticamente encarnar como se você fosse parte daquela tribo, né? Muitas vezes você escreve sobre aquilo que você não vive. Mas se você não mostrar que pelo menos aquele heterônimo seu, ou que ou você com aquele codinome faz parte daquela tribo, ou escreve para aquela tribo, se ela perceber isso, ela pode reagir assim, de alguma forma que não feche o ser, entendeu? Então, quando eu digo que você tem que ter uma desconexão com você mesmo, é quando você vai produzir e quando você vai entrar em contato com esse público pessoalmente, né? Você não vai deixar de ser a Carmen, mas no momento em que você encarna você sente a presença daquele, como se você fosse um participante daquele nicho. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? O Paul Richard é um cara muito, muito, muito ligado ao sobrenatural. Eu já não sou. Eu sou um cara bem chão, terra, mas o Paul Richard é um cara, assim, escreve sobre o sobrenatural, sobre o fantástico. Agora, só uma dúvida que eu sei. E legalmente, como é que fica? Você registra a sua obra com o seu nome lá na Biblioteca Nacional e você vai fazer aquela... nome. Mas a obra já está registrada. É que eu tomo esse cuidado, está tudo registrado com o meu nome. Como é que você vai? Como é que você vai reverter e botar um pseudônimo ali? Você diz a obra já registrada. Eu peguei tudo e já fui botando. E está na internet. Então, por segurança, eu já peguei tudo, já registrei tudo na Biblioteca Nacional. Claro, natural. E aí, agora você quer publicar, tem aquele número ISBN, né, também. Você não sabe, você publica, você registra ali com o seu pseudônimo, você manda a primeira página, né? O nome do seu nome, com o nome do... E quando você se autopublica, você pode mandar um pseudônimo também. Você pode usar. Então, legalmente, isso aí tranquilo. Tranquilo. Você usa o teu nome e você usa. Lá tem... Eu lembro que tem um campo lá que você coloca o pseudônimo. E hoje em dia tem... Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Tem um site que já faz... chamado Registro de Obras. Você não precisa mais fazer registro na Biblioteca Nacional. Tem um registro internacional de obras. Aqui, registro de obras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Copyright.com.br. Aqui, registro de obras. Site. É uma empresa internacional que você faz registro de obras literárias. E você não precisa... São registros de direitos autorais mesmo. Você não precisa exatamente registrar na Biblioteca Nacional. Eu recomendo que se registre na Biblioteca Nacional. O site é esse aqui, gente, olha. registrodeobras.com, tá? E quem quiser dar uma navegada para saber, para conhecer, esse site é muito interessante. Ele é um site .com, ele é um site internacional, ele faz registro de obras no mundo inteiro, dentro da legislação de cada país. Então,
é uma dica que eu dou também para quem quiser fazer o registro dos seus textos, dentro do registro da Biblioteca Nacional, porque tem uma certa burocracia nessa história. Tá? Gente, ninguém mais quer falar, não? Ninguém quer saber. Tem dois participantes, que entraram mais dois. Na verdade, algo que eu ia comentar antes, enquanto você estava falando, eu lembro que eu comecei a minha história contando algo. Era uma Bruna e comecei a contar sobre alguém que foi viver um sonho, no caso. Só que eu comecei realmente, deixei de ser a Bruna e comecei a viver demais a personagem. E isso foi afetando em diversas maneiras, sabe? Uhum. Acho que foi numa da nossa primeira sessão que a gente teve, foi quando, sério, saiu um peso, assim, porque foi quando eu criei a minha personagem e eu agora consigo me separar dela, ter a minha vida de novo, viva a Bruna, Não é legal? e deixo a Bia para a história. Então, assim, agora eu olhando de fora, porque antes eu estava muito dentro da história, tanto que eu lembro até que tu havia comentado se eu fazia teatro, alguma coisa, porque eu estava tão envolvida na minha personagem. Exatamente. Só Eu estava falando da personagem, não estava falando com a minha cliente. E no meu dia a dia era assim, sabe? Eu tava vivendo demais, respirando demais aquela história, tipo, querendo deixar pronto, mas também não é no meu tempo. O quanto me aliviou, sabe? Realmente, assim, olhando de fora e contando de fora, realmente eu vou contar de alguém que vai vencer, não de alguém... É que ela sofre demais, coitadinha. Coitadinha. Então aí eu tava sofrendo junto com ela. Não, exato, exato. Você passa a se misturar com quem está contando a história ou com a personagem, se for ela que está narrando a história, né? A história dela, ou então com o próprio escritor que está narrando uma história qualquer dentro do nicho público do qual Foi essencial tanto para a história. Foi essencial tanto para a história como para minha vida pessoal mesmo. É exatamente o que eu estava precisando para sair aquela carga de peso que eu carregava por conta da história. Isso é muito, muito legal. Que é muito difícil, gente. Eu também, para poder entender isso, para poder entender como que isso me ajudou a ter mais... produzir textos mais ricos, produzir coisas mais intensas, me ajudou demais eu fazer essa desconexão na hora de escrever. Tá? E isso me dá uma facilidade. Eu, por exemplo, quando eu escrevo um outro estilo, tá? Quando eu escrevo uma outra coisa, o Paul Richard vai lá para o armário dele, vai lá para a sepultura dele, seja lá o que for. Ele é tão sinistro, ele às vezes me assusta. E não é mais, eu encarno uma outra pessoa, aquilo que está pertinente ao texto que eu estou fazendo, entendeu? Falar, mas é o Ricardo. Tudo bem, é o Ricardo, mas se eu estou escrevendo um livro infantil que eu tenho como personagem a minha neta, que mora na Suécia, eu não posso ser o Paul Richard, que escreve sobre morte, sobre serial killer, sobre mistério. É muita sacanagem o seu Paul Richard estar escrevendo o livro para Chloe, para minha mãe. Então, tem que ser outra pessoa. Ou tem que ser eu, o vovô Ricardo, ou então tem que ser um outro personagem qualquer que seja pertinente àquela obra que eu estou fazendo. Porque senão começa a misturar. Mercadologicamente, essa mistura não é legal. Você tem que ter liberdade de escrever em vários estilos. Né? Você pode se permitir escrever em vários estilos. Mas você escreve num estilo e, de repente, você vai fazer uma coisa completamente diferente. Mercadologicamente, isso é complicado. Eu falo até para os meus clientes, eu li há pouco tempo de uma escritora, eu não sei que ela sempre, a vida inteira, ela escreveu como homem, que encomendava, as editoras encomendavam um livro, mas sempre com uma assinatura de escritores masculinos. E um dia ela falou, chega, eu quero escrever como eu.
Aí ela surgiu como ela, como escritora, fez sucesso, está fazendo sucesso, está vendendo e tal. Mas ela trabalhou a vida toda dela com heterônimos, encarnando personagens masculinos, e ela fez dinheiro, fez a vida profissional dela em cima disso. Porque se ela escrevesse um estilo de literatura masculina com um nome feminino, ia ser uma tragédia mercadológica, entendeu? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, levar isso em conta na hora da gente se relacionar com esse público, na hora da gente conquistar esse público. Tá? Por isso, eu achei super legal o depoimento da Bruna, o depoimento da Jaqueline, tá? Que durante o processo do método de sucesso que eu aplico, quem está chegando aqui agora e não conhece o método, eu vou depois ter a chance de me apresentar, elas conseguiram entender isso, e isso tem ajudado a elas a desenvolver os textos com mais liberdade, com mais, sabe, sem censuras, sem preconceitos, sem mais liberdade. No momento que você bota a responsabilidade no heterônimo, o heterônimo pode tudo. E isso é legal, às vezes, até para a tua vida, você preserva a sua vida privada, né? Porque tem muita gente que tem vergonha, por exemplo, eu escrevo contos, romances eróticos. Uhum. Mas, puxa vida, eu quero escrever como Ricardo, ou como fulano de tal. Aí como é que vão pensar, caramba, no trabalho, como é que vai ser em casa, minha tia, pobre, infarto, quando ela lê uma cena lá tórrida no meu conto, cria um heterônimo, cria uma personagem, aí você vai botar um monte de coisa, aquilo tudo. Com liberdade, sem medo. E aí você não compromete, você se defende de certa maneira. Mesmo as pessoas... É uma coisa curiosa, gente. Eu falo isso de cadeira em relação ao Paul Richard. Eu tenho, inclusive, a fanpage do Paul Richard Hugo, se vocês quiserem visitar. O Paul Richard Hugo, meus amigos de infância, que eu conheço desde os meus 4 anos, 5 anos de idade, graças a Deus, eu tenho amigos que a gente já está velho, está envelhecido. E quando eles me encontram na Bienal, me encontram no lançamento, eles me chamam de Paul. Saiu dali, eu sou o Ricardo. Eu sou o Garibaldo, como eles me chamam de Garibaldo, porque no campo da Vila César, as pessoas que aqui não lembram da Vila César, o Garibaldo, que era aquele pássaro bobão mais alto que todo mundo, bem compridão. E no grupo de amigos, todos baixinhos, eu era o mais alto, então eu era o Garibaldo do grupo. Então, muitos anos me chamam de Gariba, oi Gariba, Gariba. Mas quando eu estou no meu ambiente como escritor, só me chamam de Paul. Então, é muito curioso isso, porque as pessoas acabam dividindo e conhecendo. Você sabe, por exemplo, no seu caso, Carmen, as pessoas vão saber que é Carmen. Mas no momento que você está interagindo com seus leitores, dentro de um estilo que você tenha criado, seu heterônimo, seu personagem, sua persona, vamos dizer assim, as pessoas vão compreender que você é a Carmen, mas ali você não é a Carmen. Gente, lembra do Lima Duarte. O nome do Lima Duarte é um nome horroroso, eu não sei nem o nome dele. Alguém pode me chutar aí o nome do Lima Duarte? A Glória Menezes não chama Glória Menezes, a Suzana Vieira não chama Suzana Vieira. Ari Plenos. É isso. Gente... Então, eles têm E como eles se portam, quando eles estão na imprensa, quando eles estão dando entrevista, eles se portam como Lima Duarte, como Suzana Vieira, mas não são assim na vida deles. Eles são artistas. E nós somos artistas também, gente. Tem que pensar nisso. Nós somos artistas. A gente tem que agir como artista. A gente tem que assumir, tirar essa hipocrisia de que a gente não é artista, que a gente... nós somos intelectuais do texto. Intelectual, caramba, a gente é artista. E enquanto artista, você tem que usar comportamento de artista. O que foi, meu amor? Entendeu? Então, o que eu defendo é isso. Você
Olha para Quando mim. você cria Olha o para seu mim. heterônimo, você Tá tem muito vermelho. mais liberdade e você tem muito mais proteção. Você aumenta a privacidade da sua vida, da sua família, e você tem muito mais descolamento. Você vai ficar muito mais livre para criar e jogar toda a responsabilidade das reações que aquele livro ou aquele texto vai gerar nas pessoas para aquele personagem. Fez sentido, gente? Consegui passar alguma coisa disso para vocês? Tem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, estou aqui para debater com vocês. Eu vou só fazer um comentário rapidinho, que daí eu até já estou saindo. E algo que eu era contra fazer era a ficha de personagem, porque o personagem eu ia criando conforme a história ia se desenvolvendo. Porém, quando eu comecei a fazer as fichas de personagem, colocar as características, detalhar o máximo que eu podia, eu conseguia realmente encarnar o personagem na hora que eu estou falando dele, colocar ele na função que ele é, então ele não ficava uma mistura tipo bipolar, alguém bipolar na história, porque eu conseguia focar. Se ele é alguém sério, ele vai ser sério. Então, na situação, eu vou tratar ele como alguém sério. Se ele é brincalhão, só que e é algo que eu... deixa, pra que ficha de personagem? E quando eu criei realmente para ter a persona ali, foi mais fácil para desenvolver o restante da história. Legal, legal isso. Facilita, né? Inclusive no curso Mastermind de Escrita Criativa eu falo isso, quer dizer, você tem que, inclusive um dos exercícios de uma das aulas é exatamente esse, você escrever sobre o personagem, qualificar ele, dar características físicas, características étnicas, como ele fala, como é a voz, porque você tem que ter ele quase que como um ser vivo mesmo, porque assim você vai conseguir fazer com que ele desempenhe, gire melhor com aquilo que você está produzindo para ele interpretar durante a história, né? Legal, Bruna, suas intervenções nos nossos treinamentos são sempre bacanas. Te agradeço. Gente, tem alguém que esteja com o microfone, que eu posso abrir aqui se quiser, e que seja a primeira vez que está tendo contato com o nosso grupo, com nossos treinamentos, mas eu acho que não. Tem aqui a Natália. Natália, a gente já teve contato, Natália? Se você não conseguir falar no microfone, se puder digitar. Eu tenho aqui, quem mais? A Cristina. Cristina está com o microfone aberto. Oi, Cris. Tá ótimo. Cris, você faz parte do grupo faz muito tempo ou você entrou recentemente? Tá falando de mim, Cristina? É. Vai, quer fazer até aula com você, separado? Ah, é verdade. Agora eu lembrei. É porque não tem aqui o sobrenome, só diz Cristina. Cristina Vieira. Isso, legal, legal. Prazer ter você aqui comigo. Estou adorando. Pode deixar. Bom, que bom. Eu? E Natália? Cadê você, Natália? Oi, Natália. Pode falar. Cortou um pouquinho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu não consegui pegar a reunião, cheguei agora, ainda tô meio por fora. Se você puder dar uma resumidazinha. Olha, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar isso, o link do treinamento, e aí você pode ver na íntegra, mas a gente falou sobre muitas coisas aqui, inclusive sobre a construção do público, né, que foi o tema principal do nosso bate-papo, né? Mas aí você pode depois acessar o link. Você já participa do grupo há bastante tempo ou não? Eu entrei no grupo recente e hoje tá tendo a segunda era no mesmo horário. A partir da primeira semana eu tinha participado, eu perdi a reunião. Ok.
Gente, Thales, você não quer falar nada aí dos Estados Unidos, da friaca norte-americana que você está passando aí, perto de... Você está em Massachusetts, né? Uma coisa assim. Thales, eu acho que está assim... Ah lá, falou aqui. Está em Boston. Está em Boston. O Thales está em Boston, num belo país. A gente está num belo país de Boston. Hoje não está frio, não? Legal, legal. Thales é um que já teve também... Aqui, não diga isso, Ricardo. Não, gente, eu sou brincalhão mesmo. Não liga, não. Quem me conhecer melhor vai... Eu também acho que o nosso país é um dos mais lindos do mundo. Mas Deus, quando fez, ele botou o povo no lugar errado. O povo não, os políticos, né? Mas os políticos vêm da onde, né? A gente é que elege. É. Bom, gente, não vamos discutir isso, não. Vamos manter Por favor, vamos manter a boa energia aqui do nosso grupo. Mas o Thales já teve uma sessão experimental comigo e eu tenho certeza que dentro de pouco tempo ele vai estar dentro do método. E as pessoas que estão aqui e que quiserem saber mais e que não participam, ou nunca participaram, ou nunca tiveram uma sessão experimental gratuita comigo para participar do método Escritores de Sucesso, gente, eu faço uma sessão de 1 hora online, como eu estou fazendo aqui com todo mundo, mas uma sessão para explicar sobre o método, sobre o trabalho que eu desenvolvi, né, para realmente formar escritores, porque eu digo, eu não trato do texto, eu trato daquilo que produz o texto, eu cuido da cabeça do escritor, eu cuido da forma do escritor produzir. Eu crio momentos de autoconhecimento, momentos usando ferramentas que são ferramentas incríveis, e as pessoas têm tido resultados muito legais, muito legais. Então, quem quiser ter uma sessão experimental comigo, entre em contato pelo WhatsApp, pode fazer contato comigo agora, tipo, eu quero. Quem quiser ter uma sessão experimental comigo, é de graça, eu vou contar, eu vou perceber de você quais são suas necessidades, vou saber se o método é apropriado para você, e aí eu vou falar mais sobre o método e como ele acontece. Eu estou tendo a felicidade de ter nesse nosso bate-papo algumas pessoas que fizeram o método e pessoas que estão fazendo o método e realmente elas estão gostando, deram aqui seus depoimentos, falaram aqui, né, de alguns resultados que elas já começam a perceber com o método. Né? Como funciona? É ao vivo, assim, também? Se eu não me engano, eu entendi a minha assim como eu estou falando com você, só que eu vou querer que você ligue quando a gente estiver fazendo a tua sessão, eu vou querer ver você. A gente vai se falar olho no olho, melhor. Câmera na câmera, né? Não, por enquanto eu vou deixar assim, enquanto eu tô Não precisa ligar a câmera agora, mas se você quiser marcar uma sessão, a gente marca a sessão, mas aí vai ser, olha, olho no olho, que é fundamental essa interação. Sim, eu marquei para março. Tá, eu vi, eu acho que eu já até aprovei lá. Não sei se foi dia 2/6, sei lá. Isso, olha, eu tenho a Jaqueline, que já está terminando o processo, eu tenho a Mônica, a Edna já vai estar fazendo o programa, né, Edna? A Edna está com o microfone desligado. A Carmen está fazendo o programa, a Bruna, que saiu, está fazendo o programa também. E tem outras pessoas que fazem parte do grupo também, que já terminaram ou estão fazendo, ou vão iniciar, quer dizer. Na verdade, a gente tem tido muito resultado e isso está me dando uma satisfação muito grande, porque só de eu poder contribuir com pessoas que querem realmente se tornar escritores e poderem levar suas carreiras mesmo de maneira séria, de maneira
criativa e terem sucesso, porque é aquela história que eu falo, mas que sucesso que você promete nesses cursos? Para a gente, sucesso para mim pode ser uma coisa, para você é outra. O sucesso é quando você alcança um objetivo que você se propõe. Pode ser publicar um livro, pode ser publicar 10 livros, pode ser querer ter um livro transformado em script para um filme. Sabe, o sucesso é relativo para caramba, mas se você alcança, se o método ajuda você a alcançar o seu objetivo, então você passa a ser um escritor de sucesso. Ok? Gente, eu queria ainda não fugir do tema, eu queria abrir para mais perguntas, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, tá? E estou aqui à disposição de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui, cara a cara com o método. É isso mesmo, Mônica, cara a cara com o método. A Edna Mancuso falou que eu que vou começar. O Thales Jean está dizendo aqui também que logo, logo estará no método. Bacana, Thales. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Fala. Pronto, me diz uma coisa. Nessa sessão experimental, quem está com o livro em andamento, mas está com um certo bloqueio, vai ter a liberdade de passar uma base da história para ter um parecer seu sobre isso? Olha, como eu falei, Natália, aqui os cariocas têm essa mania. Eu já ia te chamar de Nath. Pode chamar, todo mundo chama. Legal, Nath. Tem uma coisa que eu não me preocupo com o texto. Como é que se fala assim? Ricardo, como é que você é maluco? Você quer formar escritor, não quer se preocupar com o texto. No texto, na sua forma, tá? Eu me preocupo com você. Eu me preocupo em formar você. O texto é consequência. Todas as sessões que são colocadas no método, elas terminam com uma produção textual. Eu passo uma tarefa de texto, tá? E essa tarefa de texto é pertinente à sessão que foi aplicada. E assim vão todas as 10 sessões. Tá? Então, no final das 10 sessões, você vai ter um monte de conteúdo já publicado que são todos pertinentes àquilo que foi discutido nas sessões. É claro que, se você quiser me passar alguma coisa sobre os textos que você está fazendo, a gente vai fazer um acompanhamento juntos, sem dúvida. Tá? Mas a proposta é formar você. Eu não vou fazer análise crítica do teu texto. Não é uma coisa aprofundada no texto, né? Não, é aprofundada no escritor. Esse é o grande diferencial do método para outros coaches que se intitulam coaches, fazem até um trabalho bacana, né? Mas se for coaching literário, é porque eles fazem análise do texto, da tua produção textual. Eu não conheço nenhum outro método que seja igual ao que eu criei. Que eu não me preocupo com o texto que você esteja fazendo no momento. Eu me preocupo em fazer com que você produza aquele texto da melhor maneira possível, mudando a tua cabeça aqui dentro. Tirando seus bloqueios, seus medos, fazendo você aumentar sua capacidade de observação, potencializar sua criatividade. Tem um monte de ferramentas que são inclusive ferramentas utilizadas em processos grandes de coaching, em processos grandes de mentoring. E a gente utiliza outras ferramentas que eu adaptei também. E aí você, no final, você passa a ser uma outra pessoa, um outro tipo de escritor. Teu texto vai ser... Você acredita no bloqueio bloqueio criativo? Você tem essa concepção de que realmente existe ou de que é uma desculpa do escritor para não existe bloqueio criativo? Sabia. Não existe. Gente, vocês sabem o que é hater? Oi? Hater. Haters são aquelas pessoas que tem na internet que elas entram só para te sacanear. Vocês já ouviram falar nisso, né? Eu coloquei um post num grupo chamado Novos Escritores Brasileiros. Eu coloquei um post falando sobre o método. E eu falando exatamente de que eu não acredito no bloqueio criativo. Eu acredito em outras coisas que fazem com que você pare de escrever, mas que não são bloqueios criativos. Sim. Aí me apareceram vários haters.
dizendo quem eu era para dizer que o bloqueio criativo não existe, se os maiores best-sellers do mundo dizem que o bloqueio criativo existe, o outro fala assim, é mais um idiota que está fazendo uma afirmação só para chamar a atenção. Gente, eu fiquei impressionado. Claro que eu não respondi a nenhum deles, né, porque não vou chegar a esse nível. Mas tem pessoas que têm essa crença tão forte pelo bloqueio criativo que usam ele como desculpa para não continuar escrevendo. É nessa hora que entra a técnica, né? Claro, claro, tem como quebrar isso tudo, gente. Pergunta não sei se a Jaqueline ainda está aqui. Jaqueline Eu tô aqui. Pois é. Jaqueline, existe bloqueio criativo, Jaqueline? Eu não tenho esses problemas, não. Não vou falar que saem coisas fantásticas e maravilhosas. É melhor feito do que não feito, né? Então, uma coisa então, gente, não, olha, bloqueio criativo é uma coisa. Eu só vou dar um spoilerzinho, tá? Nath, eu vou dar um spoilerzinho do método, tá? Eu não tenho essa coisa de guardar segredo, não. Quando você tem bloqueio criativo, você chama de bloqueio criativo, das duas, uma. Ou teu subconsciente percebeu que teu texto é uma bosta, e você não quer acreditar que seu texto é ruim, você quer insistir nele, ou os seus personagens estão querendo mandar um recado para você, tipo, muda a história, dá um dropout, tenta dar uma reviravolta agora nessa história, nem que ela comprometa o fim da história, mas você tem que aproveitar esse momento e fazer com que o teu leitor fique assim, ó, cara, o que essa mulher fez? O que ela fez com o texto agora? Mudou tudo. Então, aproveita esse momento e dá uma reviravolta na história e surpreenda. Os seus personagens estão pedindo isso. Sim, ou então você mesmo está falando assim, que merda de texto que eu estou fazendo. Não, eu não chamo de bloqueio, mas eu acho que algumas situações da vida, do cotidiano, alguns problemas, diversos problemas, assim, do dia a dia mesmo, dificuldade, desemprego, preocupações com contas e etc. Isso toma a cabeça de uma forma que faz com que trave, entende? Entendo. Você chegou atrasada, né? Sim, cheguei no final. Gente, olha, tá aí, olha. Como que a criação da persona pode ajudar num caso como esse? A gente discutiu aqui, Nath, a criação da persona, né? Que é você criar um personagem desvinculado de você, dos seus problemas, dos seus traumas, suas censuras, enfim, suas crises. E no momento em que você escreve, você não é mais a Nath, você é a fulana de tal, ou seja, é isso que eu preciso estudar e aprofundar em mim, porque eu estou trazendo muito dos problemas do dia a dia para essa questão que trava e não sai, não por falta de ideia, porque eu tenho a história toda na cabeça, o meu livro está em andamento, e eu já tenho tudo que eu quero que aconteça já está na cabeça, mas simplesmente não flui quando eu estou com um problema. Minha cabeça e eu não consigo colocar o que eu quero. Nath precisa do método. O método ajuda nisso, gente. Ajuda pra caramba. O mais legal disso tudo é que eu tenho ficado impressionado com os resultados. E isso, sabe, tem um cliente meu que ele escreve romance. Tá? Escreve romance. Cara, ele agora vai começar a escrever ficção. Ele nunca imaginou que ele pudesse escrever ficção. Ele tinha assim muito medo de fugir daquilo que ele já tinha, que ele já conhecia, que ele já fazia, né? E agora o cara tá, sabe, soltou, tá sem medo, tá escrevendo igual um alucinado. Ele já terminou o método. Ele é uma outra pessoa. É transformador, gente. É transformador. É verdadeiramente transformador. E esses resultados apresentados me dão uma satisfação muito grande. E me dão mais vontade de prosseguir, sabe, e adaptando as outras coisas que eu descobri no dia a dia junto com os meus clientes
evoluindo com o método cada vez mais e tem dado muito resultado. E você vai descobrir, a gente vai ter a nossa sessão, a gente vai falar muito mais sobre isso. Gente, vamos embora. Se aproveitem de mim, porque daqui a pouco eu vou sair. Edna, alguma coisa que você queira falar, Edna? Tá de microfonezinho fechado, deixa eu ver aqui. Muito barulho, pessoal. Gente, esse tal de Zoom é muito estranho, né? A gente clica em cima para liberar o microfone e não consegue. É porque a gente que está aqui na sala também deixa mudo o nosso microfone, muitas vezes para não atrapalhar, entendeu? Som externo não atrapalhar. Então tá. Você quer falar alguma coisa? Leonan tá calado, Leonan. Você teve aquela sessão comigo e agora tá calado, não quer falar nada? Olha aí, Leonan. Eu estou ouvindo seu microfone. Não vai. Mas não estou ouvindo teu som, tá muito baixinho. Deixa eu ver aqui se alguém botou alguma mensagem. O Leonan só está ouvindo. A Edna está ansiosa para começar o método. Também estou ansioso, Edna. Vamos embora, hein? E aqui a Mônica perguntando. E quando a pessoa não acredita em heterônimos? Sei lá, acho esquisito. É esquisito mesmo. É muito esquisito, Mônica. Mas funciona. Funciona. É claro, gente, é claro que nada é assim... nada é... Vamos dizer... Não é verdade, assim, não é uma verdade absoluta. Né? Às vezes você não quer criar nenhum, você vai arcar com uma série de coisinhas que, se você criar o seu heterônimo, você vai evitar. Mas está no jogo, vamos embora, entendeu? Mas fica muito mais fácil você ter o contato com o seu público, você criar um público fiel, você ter mais liberdade na hora de escrever, você ter um momento que... Eu tenho uma formação, eu fiz teatro também quando era mais jovem, então isso me deu muito mais flexibilidade, muito mais jogo de encarnar personagens e esses personagens terem uma ação, terem atitudes, né, de produção. Então, claro que é sempre o Ricardo, sempre vai ser o Ricardo, mas quando eu vou escrever um texto, é o Paul Richard que está escrevendo. Isso é difícil entrar na cabeça das pessoas, mas depois que entra, você vê o quanto facilita a sua produção, a sua criatividade, você, sabe, te amplia, assim, porque você não é mais você, entre aspas. Você transfere para um personagem que vai ter toda a liberdade do mundo, aquela liberdade que você não tem. Então, gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. A Rosana diz que gostou, adorou, gosto de ouvir, prestar atenção, eu também vou preferir fazer a sessão. Que legal, Rosana, bem-vinda. É só você... Eu vou passar no grupo, gente, para quem não fez agendamento e quem... Eu vou passar um link, tá? Assim que a gente terminar aqui a sessão, vocês fiquem ainda ligados no grupo, que eu vou passar um link, e nesse link vocês podem assistir um outro treinamento muito interessante que eu dou, responder um formuláriozinho e fazer o agendamento da sessão. Nath, você chegou a assistir o vídeo pelo link? Não assisti ainda, mas está no e-mail o linkzinho, se eu não me engano. Tá, isso. Tem um e-mail, tem um link no e-mail, né? Uhum. É difícil conseguir um tempinho, que eu tenho um bebezinho de 10 meses, mas assim que eu conseguir um tempinho... Que bárbaro. Qual o nome?
Nicolas. Nicolas? Com Isso. CH? Isso, em homenagem ao Nicolas Sparks. Ah. Eu tenho um sobrinho postiço chamado Nicolas nos Estados Unidos. Ele, inclusive, ele ganhou um prêmio agora de aqueles laser, né, que se chama aqueles barquinhos, né? Obrigada. Alguém falou comigo, mas eu não sei pronunciar esse nome. Qual? Tali, não sei o quê. Em inglês. Tali o quê? Ah, o Talijan. Talijan. Ah, é, Talijan. Talijan. Obrigada, Talijan. Aqui a Mônica está perguntando se ela pode pegar a personalidade de alguém que já existe. Ah, pode. Depois você segura a onda. O Maurício de Souza não fez isso com a filha dela? A Mônica não era de origem do... Exato. Carmen, legal, boa noite. Foi ótimo você estar aqui com a gente. Estou esperando o teu agendamento da nossa próxima sessão, gente. Carmen começou o método. Tá muito legal, muito legal. Tá? Um grande abraço, Carmen. E é verdade, ele se apropriou da própria família, dos amigos da filha e tal, para fazer o personagem. Agora, você pode também se apropriar de uma outra maneira, né? E aí é complicado. O ser humano é muito inconstante para você usar a personalidade de uma pessoa conhecida no seu personagem, né? Tem o quê? O ser humano é muito inconstante para você usar a personalidade de uma pessoa conhecida para o seu personagem. Eu acho que você tem que ter uma convivência assim, diária com a pessoa para você conseguir enrolar. Eu acho que é mais legal quando você observa o comportamento e uma pessoa que tem um comportamento interessante, você se apropriar desse comportamento dela, mas mesmo sem que ela saiba que você está se apropriando daquilo, né? A gente se apropria até para fazer nossos personagens, a gente se apropria das observações que a gente faz de pessoas normais, pessoas comuns, que fazem parte da nossa vida. Edna, legal, hein? Te espero na nossa sessão, hein? Tá? Boa noite para você. Brigadão você estar aqui com a gente. E a Rosana perguntando se tem que pedir autorização. Cara, se você vai realmente, vou usar o termo aqui bem pesado, descaradamente escrever como uma pessoa que existe, eu não sei se ela permitir, você vai ter que pegar isso, uma autorização mesmo, porque ela pode permitir de boca e depois, mais tarde, entrar com processo com você. Então, eu desaconselho. Desaconselho mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Hã? Tá, Nicolas. Gente, eu vou passar para vocês no grupo, para quem não fez ainda a sessão, se quiser marcar a sessão experimental comigo, tá? E aí a gente vai continuar batendo papo. Na semana que vem eu vou ver se eu consigo, eu vou ter a semana um pouquinho atribulada, porque talvez eu tenha que viajar por uns 2 dias, mas eu vou ver se eu monto um novo treinamento, um novo bate-papo, um novo encontro, tá? Eu vou passar a chamar de encontro, na verdade, porque aí a gente pode botar um tema e a gente abrir um debate para todo mundo e a gente fazer isso pelo menos semanalmente ou, se não, a cada 10 dias, para que a gente possa manter contato, tirar essas dúvidas e a gente faça o nosso grupo um grupo bem dinâmico, de integração muito grande. Ok? Alguém quer fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa? E a gente encerra ou prossegue, depende de vocês. Tá certo. Então, gente, vamos encerrando, então? Ok. Boa noite para todo mundo. Desejo uma boa noite para todo mundo.
aqueles, volto a dizer, quem quiser fazer, eu vou passar o link para quem quiser fazer a sessão, tá? E foi legal, muito legal. Espero que tenha contribuído com vocês, espero que tenha aberto um pouco a cabeça de vocês com a minha loucura, com a minha insensatez literária, mas a minha preocupação, volto a dizer, é realmente transformar vocês em escritores mesmo. Vocês encarnem o papel de escritores, vocês tenham escritores na veia, tá? Que vocês sejam mesmo apaixonados por essa arte que é tão incrivelmente maravilhosa. Tá? Então, as coisas que são ditas aqui, elas, para quem não está nesse meio, podem parecer certa loucura, mas não, gente. Se você não tiver uma pitada de loucura, você esquece a carreira de escritor, porque realmente você vai ser um escritor careta, quadrado, e ninguém vai te ler. O que faz as pessoas lerem você é essa pitada de insensatez que a gente tem, é a capacidade da gente emocionar as pessoas, é a capacidade da gente mexer com o emocional das pessoas, trazer para as pessoas entretenimento de qualidade, trazer mensagens de qualidade, trazer coisas que possam agregar a vida delas. E só com uma pitadinha de insanidade que a gente consegue isso. Tá bom, gente? Uma boa noite para todos vocês. Eu sou muito grato pela participação de todo mundo que esteve aqui comigo. Tá? Uma boa noite, fiquem com Deus, vamos descansar. E o link vai estar no grupo e esse treinamento vai estar disponível também. E eu vou passar o link no grupo, tão logo eu der o download da nuvem, onde ele está sendo gravado agora, e disponibilizar também o link no grupo para quem não pôde assistir, ok? Gente, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês e vamos em frente, tá bom? Sucesso. Tchau, sucesso para todos nós. Muito obrigada. Muito bom.